A aula de hoje é um assunto bastante delicado, mas um assunto de extrema importância para nós, para a gente poder entender o processo todo do cristianismo. Este tema, ele é o diferencial do cristianismo como um todo. Primeiro a gente falou na outra aula, falando sobre a pessoa de Deus. Deus é uma pessoa, ele não é uma energia. E agora a gente vai falar sobre a Trindade. A Trindade não aparece do nada, não é? Não é assim uma coisa que a gente inventou no Novo Testamento, ou quando apareceu a igreja, que a gente quis fazer uma doutrina aí especial para diferenciar das outras religiões. Ela já tem o seu pressuposto, ou pelo menos as suas raízes, no pensamento judaico, que é um pensamento do monoteísmo pluralista. É um pensamento de que existe um único Deus, porém ele se divide, é possível dividir a essência de Deus, é óbvio, e tudo que a gente vai falar aqui você já entenda, é impossível dividir Deus. Talvez a gente fale de nuances ou de processos das pessoas de Deus, ou da pessoa de Deus dividindo em três pessoas diferentes, não como separação da sua essência, porque isso é impossível que aconteça. A primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, a segunda, o Deus Filho e a terceira, Deus Espírito Santo, elas são a mesma pessoa, é o mesmo Deus em essência. A gente até brinca muitas vezes dizendo que é como se fosse vasos comunicantes, não é? Preste atenção numa coisa, todos os exemplos que a gente for dar aqui, ou que você tentar dar para falar sobre Deus, todas essas analogias que a gente faz, elas são falhas. Todas elas têm falhas, mas essas analogias podem de alguma maneira nos levar a uma percepção, a um entendimento um pouco melhor sobre temas tão difíceis como esse. Quando a gente está falando sobre a Trindade, que eles têm a mesma essência, é como se fossem vasos comunicantes. Você já, quem participou de obra, lembra que tinha aquele caninho, né, do nível, que a gente colocava numa parede, fazia um risquinho, aí punha o nível ali, puxava o caninho do outro lado e a água, né, chegava no nível. Aquela água é a mesma água que está numa ponta e está na outra. Assim também funciona na essência divina. Jesus, né, o Deus Filho, o Deus Pai e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência, como vasos comunicantes. Tanto faz você olhar Jesus como o Espírito de Deus, como o próprio Deus Pai, eles são o mesmo Deus, é a mesma água, é a mesma essência, é a mesma raiz, para que a gente possa entender isso bem. A gente não consegue dividir isso, mas está baseado, não é uma coisa que aparece do nada, a Bíblia vai falando mais coisas sobre isso, apesar de que essa palavra Trindade não aparece no texto bíblico, mas ela dá nuances, ela dá sinais, como, por exemplo, a gente vê em Gênesis, não é? Deus conversa com ele mesmo, talvez você olhe e fale assim, pô, Deus é esquizofrênico, né? Tá falando com ele mesmo, lá, façamos o homem, nossa imagem e nossa semelhança. Quer dizer, façamos, quer dizer, como assim? Tinha outros deuses lá com ele? Não, isso é uma heresia. É o próprio Deus, né, em essência, numa economia da Trindade, onde as pessoas divinas, que são a mesma pessoa, conversam ali entre si e decidem então fazer o processo da criação, e o processo da criação dos seres humanos, perdão. A grande questão é essa. O monoteísmo pluralista diz, existe um Deus só, um único Deus, né? Shema Israel, existe um único Deus, é um Deus só, é o único Deus, porém, ele não se limita necessariamente a ser três pessoas, como ele faz aí, e é difícil talvez da gente entender. Trindade, a significação da palavra mesmo quer dizer uma unidade trina, ou uma triunidade, quer dizer, é a mesma coisa, só que eles são distintos. Você consegue discernir o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles estão bem definidos no texto bíblico. O Deus Pai é aquele que cria, o Deus Filho é aquele que age para que as coisas aconteçam, e todas as coisas só aconteceram por causa do Filho de Deus, só podem acontecer por causa de Jesus.
primeiro capítulo de João vai dizer isso, tudo foi feito por ele, para ele, é ele quem faz todas as coisas. Se ele não tivesse feito, nada teria existido. E a gente tem o Espírito de Deus, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, que é quem faz a manutenção da obra de Deus de verdade. Então, se a gente consegue, pelo menos no entendimento só, limitado que a gente tem, fazer essa divisão, é impossível que essa divisão seja feita de modo geral. É impossível dividir as naturezas divinas, ou seja, eles não são três deuses. É um único Deus que também trabalha em três pessoas diferentes, mas é um único Deus em essência, é o mesmo Deus e a gente não pode tirar isso da nossa frente. Trindade, um único Deus, três pessoas diferentes, porém a mesma pessoa sempre. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Continuamos falando sobre a Trindade, sobre as pessoas de Deus na mesma pessoa, né? Nessa economia da Trindade que a gente chama. São um Deus só, três pessoas diferentes que conseguimos percebê-las diferentes, mas elas são essencialmente a mesma pessoa. São três pessoas em uma única essência, três pessoas em uma única pessoa, a pessoa de Deus. A divindade subsiste como três pessoas plenamente iguais. É aí que está a grande jogada. Eles são a mesma pessoa, não é? Três pessoas que não exercem ou não estão submetidas a uma hierarquia, porque talvez a gente diga primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira, o Criador, o que age, o que mantém. A gente fica imaginando que existe uma hierarquia. Isso não existe, elas são plenamente iguais, as pessoas da Trindade, eles são o mesmo Deus em essência, elas são distintas quando a gente consegue percebê-las e elas são plenamente indivisíveis, ou seja, elas são iguais, não existe hierarquia. O Deus Pai não é maior do que o Deus Filho, que não é maior do que o Deus Espírito Santo, não é? E é o mesmo Deus, quando eu falo aqui Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, estamos falando da mesma pessoa, em três pessoas diferentes. Talvez seja difícil de você entender. E talvez eu daria a dica para você ainda mais. Não tente entender, senão você não vai dormir à noite, né? Simplesmente é assim que funciona. Eu não consigo entender em toda a sua plenitude, mas eu sei que o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles não têm hierarquia entre si. Não tem quem manda e quem obedece. Apesar de que, quando a gente vai ver o texto bíblico nas suas minúcias, parece que em uns instantes no processo todo existe um certo hierarquismo, mas ele não é em essência um hierarquismo. A gente está falando das pessoas, porque Jesus diz que veio cumprir a vontade do Pai, quer dizer, parece então que existe uma hierarquia do Deus Pai com Deus Filho. Parece que existe uma hierarquia do Deus Filho com o Deus Espírito Santo, porque ele diz, eu vou, mas eu vou enviar aquele que vai trazer consolo para vocês, não é? Então parece que existe aí, mas ele não é uma hierarquia existencial, não é uma hierarquia essencial, porque essencialmente eles são o mesmo Deus e não existe hierarquia entre eles, eles são iguais, plenamente iguais em essência,
plenamente indivisíveis, apesar de distintos. Apesar da gente perceber Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não faz divisões entre eles. Existe uma única passagem que a gente vê as três pessoas da Trindade juntas. A gente tem muitos textos que falam sobre o Deus Pai, muitos textos que falam sobre o Deus Filho, muitos textos que falam sobre o Deus Espírito Santo. Porém, existe uma única passagem no batismo de Jesus que as três pessoas da Trindade, que as três pessoas divinas da Trindade aparecem juntas. Jesus vai ser batizado, então ouve-se uma voz, não é, como de trovão, e ele fala: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Esse é o Deus Pai falando do Deus Filho que está nas águas sendo batizado por João Batista. E aí aparece então uma pomba, né, o Espírito Santo em forma de pomba, que pousa em Jesus. Ou seja, nesta passagem nós vemos as três pessoas da Trindade, é uma única passagem onde eles estão juntos, onde eles aparecem juntos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no batismo de Jesus com João Batista. Todos os três, e aí a gente entende que eles são plenamente indivisíveis, porque todos os três têm características, ou como a gente chama em teologia, atributos do ser Deus. Por exemplo, autoexistência, não é? A Bíblia diz, João diz que tudo foi feito por Jesus, ele estava antes da criação, né? Tudo foi feito por ele. Então, ele também é autoexistente, assim como o Deus Pai, porque ele tem esse atributo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então tudo foi feito também com a anuência e com a percepção do Espírito de Deus. Ele também estava lá, todas as três pessoas da Trindade são autoexistentes. Elas são imutáveis, e aqui, perceba, imutável na sua essência, nos seus propósitos, nos seus decretos. Isso não quer dizer que exista uma certa liberdade, uma flexibilidade na construção histórica. Isso existe. A gente fala, Deus não muda em seus propósitos, Deus não muda em seus decretos, Deus não muda na sua essência, Deus não muda na sua moral, no seu caráter, mas na construção histórica parece até que ele muda algumas vezes, apesar da gente falar de uma maneira antropomórfica, né? Deus se arrependeu, né? Ou então, viu Deus que era bom. Quer dizer, como assim? Será que ele fez coisas antes que não eram tão boas? Ele mudou de ideia, não é? A Bíblia diz que ele não é homem para se arrepender, né? Então, a grande questão para nós é, eles são imutáveis, imutáveis na sua essência, imutáveis nos seus propósitos, imutáveis nos seus decretos, imutáveis na sua essência divina, na sua plenitude divina. São eternos. O que quer dizer eterno? Diferente de infinito, são eternos. Eles sempre existiram, eles não apareceram, eles sempre existiram. São onipresentes, são oniscientes e são onipotentes. Talvez você fale de Jesus. Jesus não é onipresente. Naquele momento que ele vem pagar o preço como homem, sim, ele não era onipresente. Porém, na essência divina, Jesus é onipresente também.